Dieta intuitiva. Como é que funciona isso? É uma dieta que você vai comendo, tá? E você não faz o cálculo dos macros certinho, mas você tem alguma ideia nutricional e aí você vai monitorando o seu peso todos os dias, vai se olhando no espelho e aí você mesmo vai remodelando ali o que que você julga improdutivo. A dieta intuitiva é a mais fácil que tem para seguir, claro, porque você vai de acordo com a sua intuição. Não é mesmo? Não, não é. A dieta intuitiva é a mais difícil dieta que se pode propor para uma pessoa. Funciona? Funciona sim. Os atletas usam? Usam sim. Agora, será que você está pronto para essa dieta? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Descubra isso e descubra o que é também, se você não souber, a dieta intuitiva. Convocações, clicar no gostei, rumo a 2 milhões, se inscreva aqui no canal. Pessoal, então de um tempo para cá começou esse negócio de dieta intuitiva, que basicamente é o quê? É você comer de acordo com a sua intuição. E os meus alunos, claro, viram a brilhante ideia, a maravilhosa abordagem que é e vieram me perguntar: Leandrão, vale a pena eu fazer uma dieta intuitiva? Você acha que vai dar certo? E a resposta é: como é que eu vou saber? Claro, porque a dieta intuitiva é bom para quem tem intuição, para quem não tem, não é. E eu não sei se você tem esse conhecimento, porque eu não faço uma prova no meu aluno de conhecimento teórico. Eu faço uma assessoria. Então tá aqui, ó, tudo que você precisa, segue isso aqui, filho. Seguiu isso aqui, vai dar certo. Tem dúvida, me pergunta, dá para flexibilizar, tranquilo, mas é isso aqui. Agora, eu não medi o conhecimento do meu aluno. Leandrão, por que você não mede o conhecimento do seu aluno? Porque não é a proposta do trabalho. Né? Eu não estou ali numa sala de aula dando aula para um aluno, eu estou dando uma assessoria esportiva, levando ele direto para o objetivo dele, né, pelo caminho mais rápido e mais tranquilo possível. Agora eu pergunto para vocês, uma dieta intuitiva para uma pessoa que não sabe quais são as fontes de proteína na dieta, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Leandrão, eu sei quais são as fontes de proteína na dieta. Beleza. Você sabe que frango tem proteína? Sei. Quanto tem de proteína no frango, então? Vamos lá, responda. Vamos, te desafio. Leandrão, essa é fácil. Tem 30 gramas de proteína. Que mais? Não, só isso aí, só 30 gramas. Já começou a questionar você, então. Você vai pesar o frango cru ou pronto? Ah, eu vou pesar pronto. Certo, mas o teu pronto, você faz ele bem desidratadinho, por exemplo, numa air fryer, assado, ou você faz ele grelhado, numa frigideira? Porque aí muda, um perde mais água do que o outro. Então 100 gramas de frango que seja bem desidratadinho, ele vai ter mais até de 30 gramas. Entende? Por isso que eu prefiro pesar o frango cru. Eu acho mais fácil. Não importa quanto ficar pronto, eu sei quanto de proteína tem ali. Pesei 1 quilo, 200 gramas de proteína. Dane-se quanto ficar pronto. 200 gramas de proteína. Se eu dividir em 4, tenho 4 porções de 50. Não preciso nem pesar de novo. Só que eu sei que isso depende muito, a gente come fora e tal, né? Então tem todas essas vertentes. De qualquer forma, já é uma pegadinha. Outra pegadinha, dieta intuitiva, você não pesa o alimento, você vai pelo visual. Então, muitos nutricionistas fazem assim, ó, pega um prato de tamanho normal, já é questionável, mas vamos botar tamanho normal, então, uma média, legal, peguei. E aí você vai dividir ele em 4 e vai colocar 2 porções de salada, uma de carboidrato e uma de proteína. Tem nutricionista que passa dieta assim? Tem. Você acha errado, Leandro? Não. Agora, depende do público. Se eu pego um cara que é um gordinho, que só quer emagrecer e nunca fez dieta na vida, e eu falar para ele de 100 gramas disso, de 150 quilos, às vezes ele vai olhar e falar assim, poxa, então não é para mim, né? Não estou tão motivado assim. Posso trabalhar com alguém que não tem motivação? Posso. Isso acontece muito. Agora, eu pego esse cara e falo, ó, divide em 4, coloca 2 de salada, uma de... Beleza, se ele fizer isso, realmente ele vai ficar ali mais ou menos próximo. Esse é um modelo de dieta intuitiva, que vai funcionar muito bem temporariamente para esse indivíduo. Se por um acaso esse indivíduo trocar o seu querer do objetivo e quiser uma coisa mais detalhada, isso já não começa a funcionar tão bem. Porque aí ele vai colocar uma porção de proteína. A essa porção de proteína ele pode colocar ovo. Ovo é muito diferente de frango, de carne. Quando você faz uma dieta assim, você normalmente não pede para a pessoa usar carne magra, patinho, porque a pessoa ainda não está habituada com dieta. Então, põe qualquer carne ali. Então ele vai variando, um dia ele põe uma carne magra, outro dia ele põe uma carne gorda, mas no final do mês a conta dá boa. Entendeu? E aí quando ele se habituar nisso, a gente aperta um pouco mais, porque é o que o professor faz. Ele cobra o seu aluno, o seu paciente, enfim. Mas ele cobra de acordo com o limite
de cada um. Então agora nós vamos fazer o seguinte, só carne magra. No outro mês, beleza, vamos pesar 100 gramas, não pode passar disso aí. Ah, mas é isso. E aí com o tempo vai indo assim. Então a dieta intuitiva, quando eu acho ela muito boa? Em duas situações, tá? Quando a pessoa é iniciante e você dá algumas opções para ela, então assim, ó, pega esse prato, divide em 4, coloca aqui e tal, tá, beleza. Ou quando a pessoa é muito avançada, por exemplo, o caso de um fisiculturista. Ele já sabe mais ou menos, olhando visualmente, quanto tem de frango ali. Pode pegar qualquer fisiculturista, coloca ali uma porção de frango e fala, chuta os gramas desse frango aí. Quantos gramas você acha que tem aí? O cara vai olhar e falar, aí tem uns 200, vai pesar dar 180, 190, 210, 200. O cara acerta. Por quê? Faz 10 anos que o cara pesa o frango dele. Se ele olhar, ele sabe, mais ou menos. E como a gente não precisa de um detalhamento tão grande, como eu já fiz um vídeo aqui no canal, porque é burrice calcular os macros, olha, o tema é polêmico, mas depois assiste, tá? Tem que me dar uma chance, senão não vai dar certo. Lembra de procurar Lendo Twin mais tema, que você tem de encontrar um vídeo meu aqui no canal. Então, nesse caso, ele já sabe mais ou menos ali, ele não precisa de uma precisão 100%, principalmente no off-season. E aí, beleza, para ele vai funcionar bem também. Por quê? Porque ele tem muito conhecimento, ele tem uma fineza do olhar. Então tem gente que tem uma teoria muito boa, mas não tem uma fineza do olhar. O cara olha e fala, aí tem 300 gramas de frango, vai pesar, tem 8 quilos. Você fala, pô, imagina esse cara fazer dieta intuitiva, não vai dar certo. Entende? Como é que eu vou testar isso, Leandrão? Pô, faz um teste na tua casa. Eu vou pegar agora 100 gramas de frango pesado cru, quer ver? Vai lá e pesa. Quanto é que deu? No outro dia faz de novo, no outro dia de novo, de novo. Com o tempo você vai olhando e vai aprendendo. E aí você começa a ter uma autonomia para você fazer uma dieta intuitiva. Porque, sejamos sinceros, pesar alimento é chato. Não é legal. Não é legal. É uma tarefa a mais. Eu não gosto de pesar os alimentos. Então, se eu estou fazendo um período numa dieta um pouco mais tranquila, de repente, para manter o meu shape, cheguei numa condição que eu gosto e agora eu quero manter. Eu posso manter ele com uma dieta intuitiva? Galera, fácil. Eu só faço dieta intuitiva. Mas, pô, eu tenho um olhar apurado, eu sei o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. Eu estou sempre calculando. Tá? Então eu olho e falo, bom, aqui tem 40 gramas de proteína, eu já consumi tanto, vai faltar tanto. Tudo isso de cabeça, não uso um aplicativo. Mas por quê? Porque eu vivo isso, né? Eu sou dessa área. Você que não precisa saber disso. Você pode usar um aplicativo, tranquilo. Isso não quer dizer que é melhor ou pior do que ninguém. É só porque eu voltei a minha energia vital para uma coisa e você para outra. Para 10 coisas que eu sei e você não sabe, tem 10 que você não sabe e eu não sei e fechou. E vamos trocando, né? Abra um canal no YouTube e me ensine alguma coisa, porque aí dá boa, principalmente para mim. Então, enfim, uma dieta intuitiva vai muito bem para quem já tem uma boa bagagem e está preocupado menos com os resultados. O dia que eu vou fazer um cut, galera, eu peso, eu volto a pesar, porque eu quero precisão. Não precisa ser, né? Eu vou jogar fora 4 gramas de arroz para dar certinho aqui 1000, para não dar 1004. Não precisa ser também assim, que eu já falei nesse outro vídeo que eu comentei aqui. Mas você tem uma precisão maior. Ou um iniciante, divide o prato em 4. No café da manhã, pega 2 fatias de pão. Mas tem vários tipos de pão. Escolhe o que você quer, tranquilo. Porque o cara come tão errado que se ele pegar 2 fatias do pão grande, ainda assim ele vai ficar em déficit energético. E de repente para ele isso vai ser muito confortável. O que cria a sustentabilidade, a aderência nutricional, a aderência ao certo. E depois a gente pode ir indo complicando mais. Então a dieta intuitiva, não existe uma resposta pronta para ela. Porque isso vai depender do indivíduo. Assim como qualquer tipo de modelo de dieta. Jejum intermitente é top? É bom? Galera, às vezes o jejum intermitente vai ser show de bola, vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Você pode estar perdendo tempo. Você poderia estar fazendo jejum intermitente. Só que eu posso pegar outro indivíduo que está fazendo jejum e é a pior coisa para ele. Se ele parasse com o jejum, aí que ia dar certo. Andrão, fala um pouquinho mais do jejum, então você vê que a gente vai puxando o gancho certinho, né? Pega e assiste esse vídeo aqui do jejum intermitente. Para quem que ele é bom? Explicações. Tem vezes que é ruim, tem vezes que é bom. Tem vezes que é bom para você hoje, amanhã já não é. Então dá uma assistidinha nisso. Todo modelo de dieta tem que caber para você.